pegue a palavra de Deus, você que trouxe a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, aprender um pouco mais com o Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 17 e o verso também 17. Provérbios 17 e também o versículo 17. Amém, igreja? A palavra de Deus é tão linda, tão maravilhosa. Ela nos instrui em todas as situações e às vezes nós andamos como que perdidos pelo mundo porque não temos meditado como deveríamos na palavra do Senhor, nem ouvido a palavra de Deus. Mas nesta noite nós temos a oportunidade de ouvir essa palavra e eu quero convidar você a prestar atenção no que o Espírito Santo vai testificar no teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Provérbios 17, versículo 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Vou ler mais uma vez. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Em todo tempo nossos amigos estão, à disposição, nos ama. Quando está tudo bem, que maravilha, vamos ter comunhão. Mas existem momentos na nossa vida que somente os verdadeiros amigos são transformados em irmãos, porque eles se identificam com as nossas dores. Eles são um suporte, eles são levantados por Deus para nos ajudar na nossa caminhada. Os verdadeiros amigos, na angústia, se transformarão em irmãos. E, infelizmente, na hora da angústia, quando esses amigos que nós dizemos assim, todo tempo ama o amigo, mas se na hora da angústia o amigo não se tornar um irmão, então você já pode ficar com o pé meio atrás em relação a esse amigo, porque amigo que é amigo, ele está presente principalmente na hora da angústia. Amém? Feche teus olhos, vamos orar para o Senhor falar conosco. Senhor querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. E eu sei, Senhor, que a tua palavra é ela que nos instrui em todas as coisas. Que o teu Espírito Santo viria para nos ensinar todas as coisas que nós ainda não sabíamos. E nesta noite eu te peço que o teu Espírito Santo venha para nos ensinar aquilo que nós ainda não sabemos, Deus. Ajuda-nos a diferenciar colegas de amigos. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma visão apurada de quem são aqueles que verdadeiramente se importam conosco. Meu Deus, em nome de Jesus, que nesta noite essa palavra ela venha produzir o fruto para o qual ela será enviada. E que tudo o que acontecer aqui na tua casa, aqui, Senhor, no coração de cada um dos que aqui estão, de todos aqueles que ouvirão essa palavra, seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém, igreja? Pode se assentar. Os verdadeiros amigos, eles são, se é que nós podemos dizer assim, eles são anjos que Deus envia. Eu particularmente posso dizer que muitas e muitas vezes eu tive amigos que se transformaram em irmãos na hora da angústia. São amigos que se levantam para suprir as tuas necessidades. São amigos que se levantam para te dar uma palavra de ânimo. São amigos que se levantam para te conduzir da melhor forma que você precisa. Porque muitas vezes no momento difícil, na hora da angústia, nós não conseguimos discernir muito bem que caminho seguir, não sabemos como agir, mas existem esses amigos que às vezes é aquele que a gente sempre quando vai aconselhar a gente diz, quem está de fora vê melhor do que quem está dentro na situação. E muitas vezes os nossos amigos, esses amigos que se transformam em irmãos na hora da angústia, é porque eles estão vendo de fora a nossa situação, se colocam no nosso lugar. E aí eles tentam resolver a nossa situação porque eles se identificam com a nossa dor. É a famosa empatia, quando a gente se coloca no lugar do próximo. Mas existem pessoas que nós não podemos ter como amigos, sim ou não? Nem todo mundo que a gente conhece dá para ser nosso amigo. E a Bíblia relata, eu peguei somente 3 exemplos de pessoas que não poderão andar conosco, porque existem colegas e existem amigos de verdade, e nós podemos ser colega de todo mundo, nós podemos conviver com pessoas que não compartilham da mesma fé que nós podemos conviver com os nossos vizinhos,
né, com aqueles parentes que só Jesus. Nós podemos conviver com essas pessoas, porque afinal de contas nós não somos do mundo, mas estamos, por enquanto, no mundo. E nós vamos conviver com todas as pessoas. Tem pessoas melhores, pessoas piores, mas a Bíblia nos instrui, nos adverte em relação a algumas características de pessoas com quem nós não devemos criar vínculos, né, emocionais, criar uma amizade firme mesmo. E eu quero que você abra comigo, para começar, no livro de Salmos, Salmo de número 1, somente o versículo número 1. Salmo 1, número 1, vai dizer assim, o versículo 1 vai dizer assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Só aqui em um versículo Deus está nos exortando 3 características de pessoas que nós não podemos criar uma amizade verdadeira, uma amizade sólida, uma amizade que seja duradoura. Quem são? Os ímpios, pecadores, nem os escarnecedores. E muitas vezes, quando a gente serve a Deus, a gente quer continuar com as amizades de antigamente, né? Muitas vezes a gente vem daquela amizade de tantos anos. Eu posso dizer que das minhas amizades antigas, nenhuma me restou. Nenhuma me restou. De quando eu me converti para cá, literalmente tudo se fez novo, né? Não é que você vai se tornar inimigo, mas é que você reconhece que não convém. Não convém mais eu andar com as minhas amigas, que por mais que hoje em dia estejam casadas, tenham sua vida, sua família, mas estão bebendo, estão ouvindo músicas do mundo, estão com conversas fiadas, sentam na roda dos escarnecedores. Não convém, tem coisas que realmente não convém. Então, não é que as pessoas são ruins, ou que a gente se afasta, ou as próprias amizades se afastam de nós. Existe um pouco de cada coisa. Mas o que acontece é que quando a gente começa a andar com Jesus, nós não podemos manter esse tipo de amizade com pessoas que não andam mais como nós andamos. Nós não vamos andar como um ímpio, não vamos tomar conselho com o ímpio. O que acontece muito hoje em dia é o seguinte: a pessoa se converte, está servindo a Deus, mas tem as amizades do passado. E às vezes nem convive tanto assim do dia a dia, de sair, de tal, de interagir. Mas aconteceu um BO dentro de casa, vai ligar para quem? Para essa amiga que não serve a Deus, ou esse amigo que não serve a Deus. Esse amigo que não tem visão espiritual, e você está dentro da igreja se aconselhando com um ímpio. A pessoa está na igreja e está buscando conselho com ímpio, com pessoas que não compartilham da mesma fé, que não têm mais a visão que nós temos, nunca tiveram a visão espiritual que nós temos. E depois que a gente começa a servir a Deus, nós começamos a compreender que o mundo espiritual ele existe, e que agora nós não podemos mais ser guiados pelas nossas emoções, né? Eu estou estressada, chuta o pau da barraca. Fulaninho disse eu vou dizer o resto do alfabeto todo, né? São coisas que a gente tem que deixar Deus ir trabalhando em nossas vidas. E nós não podemos buscar conselho com os ímpios. Não podemos nos deter, parar, dar atenção no caminho dos pecadores. E muito menos nos assentar na roda, na mesa dos escarnecedores. Às vezes nós servimos a Deus, e quando nós nos reunimos com pessoas que nos conhecem desde quando nós não servíamos, às vezes familiares, às vezes amigos mesmo, e aí quando você senta um instantezinho naquela mesa ali, eles começam por cima assim, no mínimo, falar, zombar da sua fé. Aí começa a dizer: agora é santa. Pintava e bordava, agora quer ser o santo. Começam a escarnecer do Deus que nós servimos, dizendo tipo: Deus é um sol, para que ir para a igreja? Eu lembro que quando eu me converti, uma prima minha disse assim a mim: não dou nem um mês para tu sair da igreja. Porque conhecia as minhas obras, entendeu, irmãos? Conhecia as minhas obras, sabia quem eu era, e não botaram fé. E ela disse na minha cara: eu não dou um mês para tu sair da igreja. E graças a Deus eu estou na igreja até hoje, para a honra, glória e louvor do Senhor. Mas é fácil? Não é fácil. Você tem que aprender a separar as coisas. Você tem que começar a andar pedindo orientação do Espírito Santo de Deus, porque se você for andar somente pela sua carne, você não tem
condições de separar o que é certo e o que é errado. Porque você pensa que não, que besteira que eu me converti, agora eu não posso mais ter amigos. Não tem problema. Mas a Bíblia está dizendo, bem-aventurado o varão ou a varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, mais do que feliz, são aqueles que a partir do momento que começam a andar com o Senhor, deixa de lado tudo aquilo que não mais nos atrai à presença de Deus, mas que nos afasta, que muitas vezes até escandaliza o Evangelho, porque você se converte e continua praticando as mesmas obras, e as pessoas ficam incrédulas. Que tipo de conversão foi essa? Converteu e continua fazendo a mesma coisa? Você não está bebendo, mas está sentado na mesa cheia de bebida. Você não está falando palavrão, mas está sentado do lado de pessoas que falam palavras terríveis, e você está ali, às vezes até ri. Acho engraçada a situação, né? E Deus está nos alertando. Mas existe uma situação também que eu quero que você veja aí. Abra comigo, por favor, igreja. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 14 e 15. E vai dizer um negócio interessante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Quem são os infiéis? Aqueles que não servem a Deus. Se nós servimos a Deus, aqui um conselho, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Se nós agora servimos a Deus, nós não podemos andar com pessoas que não servem a Deus. Não, então eu não vou nem me converter, porque eu não vou conseguir deixar minhas amizades. Calma. Quem testifica isso em nós e quem nos dá direção é o Espírito de Deus. Então, quando eu me converti, eu não pensei que eu ia deixar minhas amizades, que depois de tantos anos eu estaria longe, né, das minhas amigas, da minha adolescência, amigas da escola. Não pensava assim, pensava que podia continuar normal, mas só que com o passar do tempo nós vamos percebendo que existem coisas que não nos convêm mais, que nós temos que verdadeiramente nos separar. E nós não podemos ter comunhão com aqueles que são infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Se nós somos luz, nós vamos ser luz nas trevas, mas não vamos permanecer nessas trevas. Nós vamos continuar evangelizando, nós vamos falar do amor de Jesus, né? Nós vamos chamar para a igreja, tal, mas nós não vamos estar de convivência com essas pessoas. Se você voltar um pouquinho aí comigo, eu amo esse versículo agora, vamos lá, esse versículo é o versículo de Ana Clara. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 33. Eu gosto desse versículo, desde que eu me converti que eu gosto dele, porque ele faz realmente uma separação. Ele nos ajuda a entender as coisas, vê mesmo. 1 Coríntios 15, capítulo 15, o versículo 33 vai dizer assim, Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí a gente cria a vida toda os filhos dentro da igreja. A gente cria, ensina a palavra, é assim, vamos orar, vamos fazer propósito de jejum, vamos fazer a obra, vamos fazer isso, bota os meninos para trabalhar dentro da casa do Senhor, ensina o que é certo, ensina o que é errado. Uma amizade na escola e desvia os nossos filhos. Um enviado do capeta, com uma palavrinha, com uma conversinha de que isso é besteira, de que isso é normal. Tira o nosso filho das mãos do Senhor. E a gente pensa, o que é que a gente vai fazer? Com essa daí eu sempre dizia assim, eu passei, minha gente, uma vida levando essa menina para a escola. Eu dizia assim, Ana Clara, não aprenda o que não presta
com seus amigos da escola. Ana Clara, obedeça o professor, faça a tarefa, preste atenção. Isto todos os dias, era uma rotina. Todos os dias eu ia para a escola dizendo a mesma coisa a ela. E ela, eu já sei, não chatice. Só que é o seguinte, minha gente, a gente passa 15 anos dizendo a mesma coisa e parece que não aprende. Então você tem que estar dizendo, tem que estar instruindo na palavra, tem que estar se separando, tem que dizer, ó, não convém, não presta, é do capeta, não vá por esse caminho, vá por outro. Se a gente olhar, eu estava me lembrando hoje, o que era Florinda dizia Kiko? Na hora dos B.O. lá, era o quê? Como é, Rita? Não se misture com essa gentalha. Não se misture, minha gente, não vamos nos misturar com quem não serve a Deus. Esses dias eu estava conversando com ela, eu digo, olha, você tem que ter suas amizades dentro da igreja, porque são amizades saudáveis. São pessoas que estão no mesmo propósito, que estão caminhando para o mesmo sentido, que estão olhando para o mesmo foco. Enquanto aqui na igreja nós estamos olhando para Jesus, o povo do mundo está olhando para a prostituição, para as bebedeiras, para as festas do mundo, para estar mostrando o corpo. Então vamos olhar, vamos andar com quem tem a mesma visão. Vamos andar, não vamos precisar, eu não tenho que estar dizendo a ela, não se misture com essa gentalha, porque ela já tem 15 anos, já batizou nas águas, já tem comunhão com o Senhor. Então, do mesmo jeito que ela sabe, quanto mais nós que somos adultos, pessoas que já andam com Deus, que têm discernimento, né? Não vamos misturar aquilo que é santo com o profano. Não vamos ter comunhão com a gente que louva a Deus, está ouvindo palavras das pessoas que maldizem a Deus, com palavras que engrandecem as coisas do mundo aí fora, a perdição aí fora. E eu vou dizer mais, dentro da igreja, se você olhar direitinho, sempre vai ter aquele um ou outro que também não dá muito para ser amigo, dizer assim, eita, esse irmão é pau para toda obra. Não. Tem amigo que é amigo. Agora tem irmão dentro da igreja que só Jesus. E só Jesus disse uma coisa aqui interessante, eu quero que vocês vejam também. Vamos lá, Evangelho de Mateus. Nós vamos ler, minha gente, isso é sério, porque o próprio Jesus disse isso aqui e é fortíssimo. Nós temos que buscar ter sabedoria e discernimento. Todas as pessoas que a gente for se envolver, nós temos que pedir a Deus a direção, né? E a oração que eu digo para as mães aqui é a oração que eu faço. Senhor, livra as minhas filhas das más companhias que corrompem os bons costumes. É uma oração que quem tem filho vai orar até esse filho morrer. Todos os dias nós temos que apresentar a Deus os nossos filhos e dizer, Senhor, livra do mal, porque principalmente nessa fase de adolescência, de juventude, é muito assim pelo que pensa. Eu já sei, eu não vou me contaminar com isso, eu já sei, sabe separar nada, nem tiraram a catinga daquele negócio vou nem dizer, Jesus. Mateus 18, vamos lá? Mateus 18, versículo 15 ao 17, vamos ler, igreja. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Olha, o seu irmão errou, certo, você vai conversar com ele. Se ele se arrepender, poxa, realmente eu errei e tal, né? Aí você ganha o seu irmão. O seu irmão, seu amigo aqui na igreja, errou. Você falou e ele não se converteu dos seus maus caminhos. Aí você vai chamar as testemunhas. Se diante das testemunhas também a pessoa não quiser se consertar, não reconhecer o seu erro e tal, você vai pegar essa pessoa e vai levar diante da igreja. Se chegar diante da igreja, que é a última instância dela, é a última chance. Se chegar aqui
e você vê que a pessoa não se arrependeu, não reconheceu o seu erro, né? Bate o pé de que não está errado, então Jesus está dizendo que ele é considerado o quê? Um gentio e publicano. Quem era o gentio? O gentio era aqueles que não serviam a Deus, pessoas que não adoravam ao Senhor, estão dentro da casa de Deus, mas não obedecem a Deus, não adoram a Deus, e por isso muitas vezes tem dificuldade de reconhecer que é pecador. Então ele erra, mas para ele é santo, porque agora ele já serve a Deus, né? Não tem mais nenhum pecado nele. E os publicanos eram pessoas que cobravam os impostos voluntariamente para o povo de Roma, e eram considerados pelos judeus inimigos do povo de Deus, porque eles cobravam impostos absurdos. E eles trabalhavam, tipo, eles poderiam não trabalhar, mas trabalhavam voluntariamente, e aí o povo judeu não gostava dos publicanos, repudiava os publicanos por causa disso. Então Jesus está dizendo que esse tipo de gente que não reconhece seus erros, que quer ser o santarrão, que está na igreja, mas erra e não tem a humildade de reconhecer os seus pecados, não quer se corrigir. As pessoas que não querem se corrigir estão dentro da igreja, mas não querem ser corrigidos, não aceitam a repreensão, não aceitam ser doutrinados. Então essas pessoas você se afasta e aí você vai tratar como se fosse um gentio, uma pessoa do mundo que não serve a Deus, ou despreza no teu coração como os publicanos eram desprezados pelos judeus. Mas aqui nós estamos vendo as situações de pessoas que nós não devemos nos envolver, as características das pessoas que a gente não deve se envolver. Mas agora nós vamos ver as pessoas que nós devemos nos envolver. Que tipo de pessoa nós temos que ter amizades mesmo, para que esses amigos, essas pessoas, no dia da nossa angústia se torne o quê? Um irmão. Um irmão. Um irmão, minha gente. Nós precisamos de pessoas que estejam ali para o que der e vier. Nós precisamos de amizades saudáveis, que quando a gente esteja no dia da nossa angústia, nós não tenhamos somente um irmão, mas nós vejamos nascer na relação a amizade de irmãos. Então eu quero que você abra comigo, por gentileza, a palavra de Deus. Esse texto que eu vou ler agora é um pouquinho grande, mas vai dar certo. Colossenses, capítulo número 4. Nós vamos ver aqui que Paulo está despedindo do povo de Colosso nessa carta. E aí ele vai falar de algumas pessoas que são cooperadores com ele, que cooperavam com ele ali, que estavam, né, sempre com Paulo, trabalhando em favor do reino de Deus, que eram amigos mais chegados do que irmão, porque aqui, neste exato momento que Paulo está escrevendo essa carta aos Colossenses, ele está preso em Roma. Então vamos ver, Colossenses capítulo 4, a partir do verso 7, vai dizer assim: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Ele vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Vamos ver por aqui primeiro. Primeiro ele está dizendo o nome das pessoas. E ele está dizendo o quê? O primeiro ele diz assim, ó, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor. Ele é um irmão amado, um fiel ministro da palavra de Deus, e ele é conservo do Senhor. Vos fará saber o meu estado, porque através dele Paulo ia enviar a carta para os Colossenses, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Quer dizer, Onésimo é de Colosso. Ele vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aí a partir do versículo 10 vai falar de outra pessoa, vai dizer assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes os mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Em outra tradução diz assim: para mim tem sido fonte de ânimo. Olha com quem Paulo se misturava. Olha com quem ele vivia, com quem ele convivia. Olha o tipo de amizade
que esses que foram entregar a carta lá em Colossos, primeiro pegaram um navio para sair de Roma, na Itália, passaram a Itália, chegaram na Ásia Menor, ainda tiveram que fazer viagem a pé, para poder levar essa carta para os colossenses, entregar os colossenses, e depois que os colossenses lessem essa carta, levar para a igreja de Laodiceia. Isso requer o quê? Esforço, determinação, a mesma visão, o mesmo propósito, o sentido de andar junto. Se Paulo está preso, se Paulo está aprisionado, como que ele vai fazer? Então eu que estou livre, eu vou fazer. E a mesma coisa com a gente. Muitas vezes nós estamos presos numa situação e não podemos agir, mas existem amigos que são mais chegados do que irmãos, que são amigos que se levantam como irmãos na hora da nossa angústia e vão agir em nosso favor e vão cumprir o propósito em nossas vidas. Então nós temos que andar com esse tipo de gente. Nós temos com pessoas que servem a Deus, pessoas que são fiéis a Deus, pessoas que temem a Deus, pessoas que têm a mesma visão que a gente, que se esforçam para viver tudo aquilo que está proposto no nosso coração, todas as nossas necessidades, nos ajudar no meio das nossas restrições. E infelizmente muitas vezes hoje em dia a gente não consegue firmar tantas amizades. Às vezes a gente se frustra com alguns tipos de amigos. Às vezes nós pensamos que são tantas lutas que a gente fica pensando assim: eu não vou estar só desabafando nesse meu amigo os BO da vida, eu não vou só estar chegando para contar as broncas, né, os meus perrengues, as minhas dificuldades. Mas o Senhor, lógico que nós não vamos ter tantos amigos, verdadeiros amigos, mas o Senhor sempre vai colocar no nosso caminho pessoas que são amigos para toda hora. E são esses tipos de amigos que nós temos que valorizar, que nós temos que honrar, que nós temos que buscar conservar a amizade. Aristarco, que está preso comigo. Aristarco estava preso com Paulo, e aqui ele não estava preso literalmente porque ele tinha feito algo errado. Aqui existem estudiosos que dizem que ele estava preso voluntariamente, ele se voluntariou para ficar preso com Paulo, para que Paulo não ficasse ali na prisão, muitas vezes cheio de enfermidades, como Lucas. Lucas esteve com Paulo na prisão. Lucas era um médico particular de Paulo, estava sempre com ele. Lucas foi usado para ser o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo ditou. Paulo editando, Lucas ia escrevendo. E que amizade tão maravilhosa é essa, que quando está em uma prisão ainda assim não se sente só, não deixa a outra pessoa sozinha. E no mundo tão egoísta que nós vivemos hoje em dia, muitas vezes no meio da nossa dor, no meio das nossas prisões, dos momentos difíceis que a gente passa, a gente às vezes, ao invés de nos achegarmos a um amigo e desabafarmos e termos uma conversa e contar o que se está passando, muitas vezes as pessoas perguntam e a gente, não, está tudo bem, tal, a gente não confia. Às vezes a gente não quer esperar de um amigo, a gente só quer esperar de Deus e esquece que Deus usa pessoas para suprir as nossas necessidades. E esses amigos aqui de Paulo, está dizendo aqui, ó: e estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Existem amigos que servem de consolo para nós, igreja. Nós precisamos ter amigos, mas nós não podemos ter qualquer tipo de amigo, porque os amigos, eles serão consolo para nós no dia mau. Eles nos ajudarão, eles enviarão no nosso coração, nos encherão de fé, declararão palavras de vida, declararão palavras proféticas, nos sustentará, nos ajudará, nos manterá olhando para o Senhor, porque muitas vezes sozinho a gente não consegue. Muitas vezes a caminhada é árdua, é difícil. Para Paulo não era fácil, estar preso não era a primeira vez, estar preso sem ter feito nada, né? Só por estar pregando a palavra de Deus. E às vezes nós estamos em prisões menores e não nos damos o direito de ter um amigo que ofereça o ombro para nos ajudar no dia difícil, né? Muitas vezes temos medo de abrir o nosso coração, pensamos, mas que vergonha, eu não vou contar meus problemas não, já estou contando para Jesus, tá bom, Jesus já sabe, Jesus sabe, mas Jesus coloca em nosso caminho pessoas para nos ajudar na nossa caminhada. O que importa é que nós venhamos a filtrar que tipo de pessoas nós estamos andando. Aí fala aqui: Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações,
para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Epáfras, ele foi o fundador da igreja em Colossos. Se você quiser depois dar uma olhada na referência, você pode ver Colossenses 1, versículo do 7 ao 9. Está dizendo lá que Epáfras, ele fundou a igreja, se converteu e abriu uma igreja, e ele era um ministro, ele era como se fosse hoje em dia o pastor da igreja, e ele estava sempre orando, intercedendo pelo povo de Colossenses, né, os colossenses, sempre intercedendo por eles, para que eles fossem firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. E se todos nós tivéssemos um amigo que fosse intercessor, que maravilha! Ah, se cada um aqui se levantasse para interceder pela vida do outro, como ia ser bom! Mas muitas vezes é aquilo que eu estava dizendo, às vezes nós já temos tantos problemas que não nos importamos com o problema do nosso próximo, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Então a gente acaba só olhando para nós, esquecemos que à nossa volta às vezes tem pessoas que estão em prisões maiores do que as nossas. Esquecemos que muitas vezes a pessoa só está precisando de uma palavra de ânimo, de uma palavra de conforto. Que você separe 2 minutos que seja para dizer: vamos orar, vamos apresentar a Deus em oração, né? Apresentar ao Senhor, ser intercessor. Vamos ser amigos intercessores, vamos interceder uns pelos outros, vamos interceder pela igreja perseguida, vamos interceder por aqueles que estão sozinhos nessa caminhada, vamos interceder pelos novos convertidos, vamos ser intercessores, interceder, apresentar diante de Deus todas as situações, para que aqueles que se convertam, eles fiquem firmes, perfeitos e consumem toda a vontade de Deus. Lucas, o médico amado, e Demas, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfas e a igreja que está em sua casa. Ninfas, essas pessoas aqui, a maioria, ninguém nem sabe o nome, não sabe nem que existia na Bíblia. Só Lucas, Marcos, Barnabé, um ou outro que a gente conhece, mas a grande maioria aqui são anônimos. São pessoas que não são conhecidas, mas que tiveram um papel importante na igreja primitiva, que cuidaram dos apóstolos, que cuidaram da obra de Deus. Ninfas, ela tinha na sua casa ela tinha uma igreja, porque antigamente não existia o templo, né? As pessoas se reuniam nas casas, e ela disponibilizou a sua casa para que ali fosse um lugar de encontro dos cristãos, das pessoas que iam buscar a Deus. Então nós também que estamos aqui, quem tiver essa disponibilidade de oferecer sua casa para que seja um ponto de oração, um lugar onde possa reunir novas pessoas, para que novas pessoas possam conhecer a Deus, assim como nós temos conhecido o Senhor dia após dia, que novas pessoas sejam alcançadas também. E para encerrar, eu quero falar de só mais um amigo de Paulo, e esse daqui é forte, igreja. Segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, no verso 16. 16 em diante, vai dizer assim: esse daqui ninguém nunca ouviu o nome desse homem na face da terra, só na época dele. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 16, vai dizer assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Paulo está dizendo a Timóteo que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me recriou, ele me alegrou, não se envergonhou das minhas cadeias. Antes ele foi até Roma e com muito cuidado procurou e achou Paulo. Ele não achou Paulo em qualquer lugar, ele procurou e achou Paulo aonde? Numa cadeia. Paulo estava preso em Roma. Ele procurou em todas as cadeias e achou Paulo. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, o tanto que Onesíforo ajudou Paulo em Éfeso, ele está dizendo: tu o sabes. Timóteo, tu sabes o quanto que ele me ajudou.
Então as pessoas não se importam. Hoje nós queremos ser amigos de qualquer pessoa, temos amizades vagas, mas esses amigos, cada um deles tem uma característica importante, que nós precisamos ter essas características nos amigos que nós faremos. E muito importante, interessante, que se haja em nós como amigos. Nós não podemos querer o melhor amigo e não sermos o melhor amigo, amém? Não podemos querer ter melhores amigos e sermos qualquer tipo de amigo. Não podemos querer que pessoas se importem conosco quando nós só nos importamos com nós mesmos. Não podemos querer amizades verdadeiras quando nós temos amigos e não conseguimos firmar uma amizade, uma coisa assim forte, que seja duradoura. Então nós não podemos cobrar das pessoas aquilo que nós não temos para oferecer. Então não é só nós filtrarmos com quem nós vamos nos relacionar, com quem nós vamos firmar amizade, não é só nós querermos o melhor amigo, mas é nós estarmos dispostos a sermos melhores amigos para alguém. Melhores amigos para alguém, sempre haverá alguém precisando de um amigo. E existem tantas pessoas, do mesmo jeito que hoje, muitas vezes, principalmente na vida adulta, às vezes a gente diz, não, a gente resolve, não, Jesus... Não, o Senhor está no controle, né? E aí a gente acaba que não firmando tanto as amizades. Mas na juventude, por exemplo, na adolescência, na juventude, é uma fase que as pessoas têm muitas necessidades e uma delas é de ter amizades. Eles precisam ter amigos, precisam ter, né, aquela convivência com outros jovens. E às vezes, quando você não sabe lidar com suas emoções, quando você não sabe lidar com essas amizades, e você perde um amigo, você pensa, é o fim do mundo, essa minha amiga não me ama mais, e tal, né? São frustrações que a gente vai aprendendo a lidar. Eu passei por isso na minha adolescência, todo mundo passa, mas depois você começa a compreender que as amizades, elas são muito mais do que simplesmente você ter alguém para dizer, é meu amigo, né? Existem amizades que você sabe, eu tenho uma amiga que era minha melhor amiga na minha adolescência, hoje ela é casada com o meu primo. Eu não tenho nenhum tipo de contato com ela, nem por telefone, rede social, nada. Mas eu tenho certeza que no dia que eu encontrar com ela, vai ser como se não tivesse passado nenhum tempo de distância que nos separou. São os verdadeiros amigos, estão ali, e ela era uma verdadeira amiga para mim na minha época. Nós éramos amigas, confidentes, ela me socorria nas minhas angústias, uma amiga de verdade, mais chegada do que irmão. Né? O Provérbios também vai dizer, existem amigos mais chegados do que irmão. Existem pessoas que são mais chegadas. Às vezes você nem se identifica tanto com um irmão seu de sangue e se identifica com alguém na igreja, né? Às vezes você não se identifica com um parente, mas você consegue se identificar com outra pessoa que é totalmente estranha, mas que você consegue compreender que era o propósito de Deus, unir as pessoas, nos unir dentro da igreja como o corpo de Cristo. Então que nesta noite você diga, Senhor, eu quero ter bons amigos, mas eu preciso ser um bom amigo. Eu preciso. O que é que existe em você, em meio às suas amizades, até hoje nos seus relacionamentos, que você diz assim, preciso mudar nisso aqui, né? Eu preciso ter a minha visão ampliada em relação a isso aqui. O que é que eu preciso ser transformado? E pedir a Deus que ajude, porque nós sabemos que todos esses amigos de Paulo tinham características importantes que foram consolo para ele, que foram uma fonte de ânimo. Quando Paulo pensava em desistir, tinha um que estava ali com ele. Quando Paulo dizia, eu não estou aguentando mais as minhas feridas, Lucas dizia, peraí que eu vou cuidar dessas feridas. Quando Paulo dizia assim, como é que eu vou continuar pregando, tinha um que dizia, você não pode ir, mas eu vou no seu lugar. Quando Paulo pensava, e agora o que é que vai ser? É o fim, não tem mais jeito. Tinha um que se levantava e dizia, não, Paulo, o Senhor é contigo. Sempre, não é porque Paulo é Paulo, o cara, que ele não tinha motivos e nem tinha tempos em que ele pensava que estava tudo perdido, que não haveria mais solução, né? Não é porque é um grande homem de Deus que se torna um super-homem a ponto de não ter fraquezas. Todos nós temos fraquezas, e as nossas fraquezas, alguém vai se identificar com elas. Então, quando alguma pessoa se identificar com as tuas fraquezas, firme amizade com essa pessoa. E seja grata a Deus por ela ter se levantado para ser aquele que vai te ajudar no tempo da tua angústia. Mas muito mais do que os amigos de Paulo, nós temos um que é o nosso melhor amigo. E quem é o nosso melhor amigo? Jesus. Então, para encerrar, abra comigo no Evangelho de João,
no capítulo 15, verso 13. Jesus, nosso melhor amigo, amigo sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula, o amigo perfeito. Nós temos que olhar para esses amigos de Paulo e aproveitar tudo o que havia de bom neles, mas sabendo que eram pessoas que certamente falhariam, né? Que não são perfeitas, mas quando nós olhamos e nos espelhamos em Cristo, que é o nosso melhor amigo, perfeito, santo como Ele é, então nós podemos nos espelhar nele e ser como Ele é. Assim como Ele é nosso amigo, nós temos que ser amigo das pessoas que Ele colocar em nossa vida, mas principalmente sermos amigos dEle. E aqui em João capítulo 15, verso 13, vai dizer assim: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não existe melhor amigo do que o Senhor. Não existe outro que seja como Ele. Não existe amor maior do que este, dar a alguém a vida pelos seus amigos. Quem aqui que está disposto a dar a vida pelos amigos? Nenhum de nós estamos dispostos, carnalmente falando. Pode ser que até na hora da adrenalina alguma coisa esteja acontecendo, você se meta no meio da briga e morra pelo seu amigo, mas de boa vontade você não está disposto a fazer. No máximo aqui a quem nós daríamos a nossa vida pelo nosso marido, pelos nossos filhos, o pai, a mãe, alguém muito próximo, alguém que nós amamos, alguém que nós convivemos, as pessoas do nosso convívio diário. Mas Jesus, além de ter dado a vida pelos seus amigos, será que realmente nós somos amigos de Jesus? Será que quando Jesus entregou a vida dele, sabendo de todos os pecados que nós cometeríamos, nós já éramos amigos dele na época que ele se entregou naquela cruz? Não, nós não merecíamos o amor de Jesus, não merecíamos o perdão, não merecíamos que ele morresse pelos nossos pecados. Não merecíamos que ele nos chamasse não mais de servo, mas de amigo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. E nós sabemos o que ele faz, o que ele está fazendo, o que ele fará em nossas vidas. Então que nós sejamos como Jesus, dispostos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. O mandamento que o Senhor nos dá: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E quando nós começamos a amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós começamos a sentir a dor do nosso próximo, a nos importarmos com o nosso próximo. Nós começamos a querer ser consolo para esse próximo, porque nós nos colocamos no lugar. Nós pensamos: e se fôssemos nós que estivéssemos no lugar desse amigo? Se fôssemos nós que estivéssemos passando nessa prisão, nós iríamos querer ou não alguém que consolasse, alguém que ajudasse, alguém que tratasse das nossas feridas, alguém que depositasse em nós uma palavra de ânimo? Certamente iríamos querer. Então que nós possamos nos colocar como amigo fiel, não só do nosso próximo, mas também como amigo fiel do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você que crê, aplaude ao Senhor Jesus. Aleluia! Que o Senhor nos ajude todos os dias. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, a não olharmos simplesmente com os olhos naturais, mas a pedirmos a Deus que nos mostre as pessoas à nossa volta, que nos ajude a olharmos para a dor do nosso próximo, que nos ajude a fazermos amizades saudáveis, amizades que estão no mesmo pensamento que nós, amizades que estão olhando para o mesmo alvo que nós, e nós olhamos para Cristo. O nosso alvo é Cristo, e que os nossos amigos olhem para Cristo, e que os nossos colegas, as pessoas que nós convivemos, às vezes no trabalho, às vezes na nossa família, os familiares que ainda não servem a Deus, as pessoas na nossa volta, os vizinhos, as pessoas que sempre estão conosco, mas que não servem a Deus, que eles possam experimentar esse amor de Deus, que eles possam, assim como nós, ter um melhor amigo sem nenhum tipo de defeito.
E que o Senhor nos ajude a sermos cada dia melhores amigos dos nossos amigos, nos espelhando nessas pessoas que têm tanto para nos ensinar, mas principalmente olhando para Jesus, que é santo e irrepreensível, em nome de Jesus, amém? E nós só podemos declarar que somos amigos de Deus se nós fazemos a vontade de Deus, se nós obedecemos a Deus. Nós só podemos ser amigos do Senhor e ser chamado de amigo de Deus, ser chamado de amigo de Jesus, quando nós com a nossa boca confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Quando a gente reconhece os nossos pecados, reconhece as nossas limitações, quando nós olhamos à nossa volta e vemos existem tantas coisas em nós que eu reconheço que não agradam a Deus. E então aí nós começamos a querer um amigo de verdade que vem para mudar a nossa história. E esse amigo é Jesus. Esse amigo é Jesus de Nazaré, que se esvaziou da sua glória, que sendo santo e maravilhoso como Ele é, um dia Ele disse: não, eu vou descer como homem, vou me fazer pecador como eles, mas eu vou morrer. E quando eu ressuscitar no terceiro dia, então me será dado todo o poder no céu e na terra. E então todos saberão que eu sou filho de Deus, que verdadeiramente eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então aí, quando nós reconhecemos quem é esse Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador, tudo em nossas vidas se fará novo, inclusive as nossas amizades. Às vezes amizades abusivas, amizades que nos controlam, amizades que nos colocam para baixo, que nos limitam, amizades, pessoas que dizem que nós não podemos, amizades que nos criticam em tudo que nós fazemos, amizades que não nos aceitam como nós somos, pessoas que não estão somando, mas estão tirando de nós a paz do nosso espírito, amizades que vêm para separar, que vêm para destruir. Mas o Senhor é Deus que coloca em nossas vidas pessoas que vêm para somar, para que nós sejamos mais fortes com Ele, em nome de Jesus. Então, se nesta noite você não confessou Jesus ainda como Senhor e Salvador da tua vida, se você diz: eu estou tão carente de um amigo de verdade, eu tenho me sentindo tão sozinho, eu tenho me sentido tão desamparado, parece que eu estou no lugar de Paulo, numa prisão, numa cadeia espiritual, e eu não tenho tido paz, e eu não consigo me mover, e eu não consigo viver algo novo, e eu não consigo viver os meus propósitos, eu não consigo realizar sonhos, eu estou aprisionado, eu preciso de um amigo que me tire dessa prisão. E nós sabemos que esse amigo é Jesus, amém? Então, se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se nesta noite você quer confessar Jesus e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, porque eu sei que somente em Ti haverá a mudança de vida, somente no Senhor os meus sonhos não se frustrarão, aquilo que o Senhor tem preparado para mim se cumprirá. Então, você que nesta noite está aqui neste lugar, ou você que está assistindo essa mensagem, levante a sua mão para o alto e reconheça que o Senhor é Senhor e Salvador da sua vida, em nome de Jesus, amém? Todos estão firmes com o Senhor, amém, igreja? Nós estamos firmes com o Senhor Jesus e Ele nos ajudará. Feche os teus olhos, vamos orar a Deus. Ah, Senhor, Tu bem sabes das nossas fraquezas. Tu sabes, Senhor, que tantas vezes nós precisamos tanto de um amigo. Quantas vezes, Senhor, nós choramos sozinhos na nossa casa. Quantas vezes nos falta uma pessoa que nós podemos verdadeiramente confiar, Senhor. Eu te peço que nesta noite o Senhor levante aqui neste lugar pessoas dispostas a ouvirem, pessoas dispostas a chorarem com os que choram, a se alegrarem com os que se alegram, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós precisamos de amigos que nos ajudem nos dias maus, amigos que nos sustentem, Senhor, quando nós estivermos prostrados, amigos que nos mantenham de pé, que nos levantem, que nos animem, amigos que nos consolem, Senhor, no dia do choro, no tempo da solidão, que eles estejam ali conosco.
Senhor, em nome de Jesus, levanta para os que aqui estão, para aqueles que têm clamado, pessoas que sejam uma fortaleza para eles, pessoas que estejam dispostas a ajudar, pessoas que se importem, pessoas que se identifiquem com as dores, pessoas que não meçam esforços, Senhor, para fazer o bem quando está ao seu alcance, pessoas que se doem, pessoas que chorem com aqueles que neste momento, ó Deus, têm chorado. São tantas lutas, tantas pressões que nós vivemos no dia a dia, são tantas coisas, ó Deus, mas o Senhor é o Senhor que coloca pessoas em nossas vidas para nos ajudar. O Senhor sabe das nossas limitações, sabe do que nós precisamos. E eu creio, Senhor, que existem pessoas que é o próprio Deus que separa e coloca no nosso caminho para que seja o nosso amigo, para que seja uma amiga, para que seja uma pessoa que vai nos ajudar, que vai nos levantar, que vai manter o nosso coração cheio de esperança e de fé, que vai semear em nossas vidas palavras que gerem vida, palavras que gerem milagres, palavras que gerem esperança. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Por isso eu te peço, Pai, que aqueles aqui que estão se sentindo sozinhos, aqueles que estão se sentindo desamparados, que o Senhor ainda esta semana levantem amigos verdadeiros, Senhor, que o Senhor mostre a cada um deles aqueles que não convém mais tipos de relacionamentos, pessoas com quem não devemos nos envolver, que o Senhor tire do nosso coração a vontade de andarmos pela nossa vontade própria, mas que o Teu Espírito testifique em nós, Senhor, que existem coisas que não convêm mais a nós, que somos os Teus servos. Nós sabemos que é o Senhor que tira do nosso caminho todo mal. Por isso eu te peço, tira do nosso meio as más companhias, Senhor, que corrompem os bons costumes, as pessoas que vêm para tirarmos do centro da Tua vontade, as pessoas que vêm para nos aconselhar com conselhos de ímpios, conselhos de pessoas que estão aí no mundo que não sabem nem mesmo eles se aconselharem no dia mau. Mas nós, Senhor, vamos buscar conselho na Tua palavra. Nós vamos buscar conselho com homens e mulheres de Deus que Te sirvam, que temam ao Senhor, que conheçam a Tua palavra, que estejam firmados nela. Meu Senhor, nós não olharemos para aqueles que zombam da nossa fé. Nós não teremos, Senhor, pacto com o infiel. Nós iremos buscar pelos fiéis, os fiéis que têm o mesmo pensamento, que têm o mesmo propósito, que temem ao Senhor. Nós andaremos, Senhor, como igreja, um sustentando o outro, um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro, um sendo aquele que vai fortalecer o outro, porque o Senhor sabe que tantas vezes na nossa caminhada os dias são difíceis, parece que nós não vamos conseguir, parece que tudo é mal, que não tem mais esperança, mas nós sabemos que fora aqueles que o Senhor levanta para sermos nossos amigos, nós temos um amigo que nunca, jamais nos desamparou nem nos desamparará. Que nós consigamos, Senhor, todos os dias, prossigamos, Senhor, olhando para o Senhor, com as nossas mãos agarradas em Tuas mãos, Senhor, firmadas em Ti, segurando, sendo sustentado pelo Teu amor, pela Tua palavra, Deus. Não nos deixa, Senhor, sermos enganados, não nos deixa viver o negacionismo, não nos deixa, Senhor, nos acomodarmos com as coisas deste mundo, mas que a nossa mente seja transformada pela Tua palavra. Não nos deixa acharmos que as coisas são normais, que os tempos mudaram, que nós estamos no século 21, quando a Tua palavra diz que nós temos que temer ao Senhor e andar segundo a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela é a mesma, ela não muda. Então nos instrui nessa palavra, Senhor, e nos transforma, para que assim como nós ansiamos por verdadeiros amigos, nós possamos ser verdadeiros amigos de alguém, Senhor, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja. Que nós sejamos melhores amigos de alguém, que nós venhamos a nos importar com o próximo, que nós sejamos aquele que nós oramos para que Deus levante em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.